Se você fosse comparado a um tipo de solo, que tipo de solo você gostaria de ser? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos naquela parábola que Jesus contou sobre os tipos de solo, onde um semeador saiu para semear e essa semente ela caiu em 4 tipos diferentes de solos. Vocês lembram disso? É muito conhecida. Essa parábola está em Mateus capítulo 13, começando no versículo 1. Então ele vai nos contar que um semeador saiu para semear e lançou as suas sementes. E uma delas caiu, na beira do caminho. E ali, gente, as aves comiam, o vento veio e levou. E a segunda parte caiu em um solo rochoso, que até germinou, até fez alguma germinação, mas como as raízes não eram compridas, ele logo morreu. E depois ele vai contar sobre uma parte que caiu sobre os espinhos. E aí os espinhos sufocaram e essa semente também morreu. E aí, enfim, a última parte caiu no solo fértil, caiu em boa terra, como é falado ali. E então ela deu frutos a 100, a 60, a 30 para 1. Se vocês quiserem meditar mais profundamente, está lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, vocês vão ler essa historinha. Jesus gostava de contar essas parábolas aí, para quem estivesse mais próximo dele, poder entender, poder perguntar a ele. E não foi diferente. Os discípulos chegam até Jesus e perguntam: mestre, nos explica essa parábola, a gente não entendeu essa parábola, nos explique. E não é assim hoje em dia, amados? Por quê? Porque se a gente olhar esse texto sem os olhos espirituais, a gente vai dizer: poxa, mas como eles não entenderam? Então eles precisaram perguntar a Jesus. Mas não é assim hoje em dia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente só entende quando Jesus responde. A palavra por si só, a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a Bíblia só por uma palavrinha, só por páginas, só por um livro comum, mata. Agora, a Bíblia revelada por Jesus Cristo, ela vai vivificar. Por isso que a gente tem que perguntar sempre, e não faça diferente com essa palavra de hoje. Medite. Por quê? Sobre o que essa parábola, pastor? Será que essa parábola é sobre lançar sementes? Será que essa parábola é sobre tipos de solo? Sim, não deixa de não ser, mas a parte mais importante aqui não é nada disso. A parte mais importante vai dizer no versículo 9. Versículo 9, depois que Jesus termina de falar todas as sementes que caíram, ele vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no versículo 18, gente, eu vou abrir aqui, está dizendo assim, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Então eu, o pastor Maurício, não preciso explicar essa parábola para você, porque o próprio Jesus ele vai explicar. Eu queria que a gente tivesse os olhos, ouvidos, o coração, a alma extremamente humilde nesse momento, para perceber que muitas vezes a gente pode não ser solo fértil. Ei, tem esperança para você. Jesus quer usar pessoas que adubem essa terra aí, adubem o seu coração e você deixa as coisas que não prestam de lado para poder ser fertilizado e se tornar solo fértil, porque somente o solo fértil entrará no céu. Por isso é muito importante essa meditação aqui, eu quero todos os ouvidos aqui nesse momento. Porque Jesus vai dizer, a partir do versículo 19, olhe bem, ele vai começar a explicar o que é a beira do caminho. Vejam, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata. Em outros palavras, ele fala que vem uma ave, come a semente, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A beira do caminho era uma expressão naquela época, como hoje a gente usa ali as calçadas que a gente anda. Existia o caminho, existia a beira do caminho. A beira do caminho era um solo extremamente duro, devido a muitas pessoas que andavam ali. Muitas pessoas iam e vinham, multidões pisavam, um solo muito pisado, muito duro. Então veja que interessante, o que Jesus está dizendo é, a semente foi lançada, por quê? Porque aqui, os tipos de solo é o tipo de pessoas que recebem a mensagem, é o tipo de ouvido. Toda essa parábola, o significado dela é o ouvido. Ouçam o que quer dizer. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Então, essa parábola é sobre ouvir. E aí,
A pessoa está ali num culto tremendo, ouvindo aqui essa parábola de Jesus dizendo, olha, um semeador saiu para semear, e aí a pessoa está com tanta coisa na mente, ou seja, a mente está tão pisada como à beira do caminho, que não entra a palavra. Aí o maligno rouba. Você sabia que uma palavra lançada de Jesus Cristo, ela não volta vazia? Então você poderia receber algo tão grande no mundo espiritual, que você não recebe, porque sua mente está em tudo quanto é coisa, está em casa, está nas tribulações, está em vírus, está em política, está em qualquer coisa, está em não conseguir pagar uma conta, a mente está tão atribulada, tão pisada, que a semente é roubada pelo maligno. Satanás não quer que a palavra de Deus faça morada dentro do seu coração. Que lindo isso aqui. E ao mesmo tempo, que coisa assustadora. A gente tem que ficar de ouvidos ligados, amados, porque Jesus vai contar agora o segundo tipo de solo que vai receber essa semente. E olha, tudo tem a ver sobre ouvir. Vamos lá, o solo rochoso, versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Muitos de nós que vamos a um culto, por exemplo, a gente tem aquela palavra tremenda, a gente recebeu com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantas vezes a gente vai num culto, a gente sai, agora eu recebo, que culto tremendo, que palavra tremenda. Aí quando chega a tribulação do outro dia, você vai esquecendo. Quando chega no terceiro dia depois do culto, você já está só preocupado com tudo e que já essa palavra aí já morreu dentro de você. E você não recebe. Não recebe porque morreu. Satanás é paciente, Satanás é resiliente, gente. Sabe quando a gente era pequeno ou menor, no meu caso aqui, quando a gente era bem mais novo, e a gente recebia numa aula de biologia, alguma coisa parecida, uma semente de feijão, e a gente colocava num algodãozinho molhado com água, então ela logo florescia. Ou seja, a gente recebe a palavra logo com alegria, mas não cresce porque não tem raiz profunda. A gente não medita naquilo que foi dito. Quantos de nós saímos e recebemos uma palavra, chegamos em casa e a Bíblia chama até a atenção dos bereanos, elogiando os bereanos, porque eles pegam aquela palavra e eles vão verificar. A gente tem o quê? Que meditar naquilo, que orar em cima daquilo. Quando a gente faz um devocional, a gente está ali meditando naquela palavra, Senhor, e aí a gente tem palavra para declarar no mundo espiritual, para vencer Satanás. Mas porque a gente não medita, ela morre. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Só meditando na palavra de Deus, a fé fica forte. E quando a fé é forte, tudo que você pedir a Deus, se é da vontade dele, é realizado. Lindo, né? E aí vem, gente, um terceiro tipo de solo, que aí, na minha opinião, me desculpe a licença, é o mais perigoso, é o mais enganoso. Porque nesse tipo de solo que Jesus vai explicar, eu creio que está a maioria dos crentes. Porque é um solo que você pensa que é fértil, mas não é. É quando ela cai entre os espinhos. Os espinhos sufocam e a gente não percebe. Perceba o que ele vai dizer. O versículo 22 apenas. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Em outras palavras, você não dá frutos. Você recebe a palavra, gente. Você até cresceu ali. Aí, Jesus fala assim, não vos preocupeis com amanhã. Lembra disso? Ele diz, não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Portanto, eu vos digo, não vos preocupei com amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, porque Deus, gente, Ele cuida das ervas, Ele cuida dos passarinhos, das andorinhas. Quanto mais de você, ó homem ou mulher de pouca fé. Portanto, deixe cada dia o seu mal. Cuide, porém, do reino de Deus e todas essas coisas, ou seja, todas as coisas que vocês precisam para o propósito seu, serão acrescentadas. Deus cuida da gente. Quando o homem peca, o trabalho do homem é amaldiçoado. Agora ele vai dizer, agora você vai comer do suor do seu rosto. E quando Jesus vem, ele vem para livrar a gente disso. Ele vem para botar a gente antes de receber essa maldição. Ele diz, agora vocês estão redimidos, então agora cuide do reino de Deus. Agora vocês não precisam viver para trabalhar, mas apenas trabalhar para viver, para adquirir o seu sustento, porque Deus cuida de vós. Mas as preocupações, contudo, com o mundo e o engano das riquezas sufocam.
Tantos de nós estamos lá, mas a gente está toda hora, gente. A gente se desvia da palavra. Por quê? A gente recebe uma palavra forte e aí a gente está ali. Será que eu vou conseguir pagar a conta? As riquezas são grandes. Eu tenho que ficar no trabalho. Eu não posso nem ir no culto porque é só trabalho, trabalho, trabalho. Não, isso não. E por outro lado, tem um outro grupo que foi inundado pelas distrações, a fascinação com esse mundo. Eu quero o celular da moda, o celular do ano, o carro do ano. Ei, já viu esse jogo de videogame aqui? Olha esse seriado da TV. Olha, eu assisto Netflix, eu assisto Amazon, eu assisto tudo quanto é seriado, um atrás do outro, e não tem nenhum tempo para meditar na palavra de Deus. Porque o engano das riquezas e a fascinação por esse mundo sufocou e Deus não é mais primeiro lugar. Ou seja, você serve a Deus, mas Ele não é mais primeiro lugar. E Deus não ser primeiro lugar, não tem outra, meu irmão. Você não é solo fértil e não herdará a vida eterna, porque o pior pecado é não colocar Deus em primeiro lugar. Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo, se a gente trouxer para os dias de hoje? É a constante negação do Espírito Santo, é o coração endurecer tanto que você rejeita ele. Não é aqui o caso do solo espinhoso, esse aí nem quer mais ouvir a palavra, mas a gente pode estar a um passo disso. Então, tome muito cuidado. Mas vamos lá, e finalmente, o solo que Jesus elogia. Um quarto dessas sementes caíram em terra boa. No versículo 23, a palavra vai dizer, Jesus vai dizer, mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 para um. Não importa quanto você produz. Ei, se é a 100, se é a 60 ou a 30. Você dá tudo aquilo que você tem. Você frutifica e você compartilha com 100, com 60 e com 30. O que eu quero trazer aos seus ouvidos nesse dia, nesse momento, é o seguinte. Quando você tem ouvido a palavra, seja por meio de leitura ou ouvido mesmo literalmente, quando você vai a um culto e ouve a palavra, você presta atenção nela ou você está prestando atenção em outras coisas? A segunda pergunta. Vamos supor que você prestou atenção nela. Você chega em casa e você medita nela, você traz para a sua vida, você pergunta a Deus, pergunta a Jesus, como os discípulos fizeram aqui, o que ele quis dizer com aquilo e como aplicar em sua vida. Terceiro, e aí vem o espinhoso para você escapar desse também, as preocupações com o dia a dia, com as riquezas e as distrações, que o tempo seu está todo meditado, está todo consagrado em outra coisa, menos em Deus. O tempo seu está sendo para Jesus? Está sendo para meditar nisso? O tempo mais precioso, você tem colocado Deus em primeiro lugar? E a outra pergunta, aquilo que agora você meditou, você está vivendo aquilo, você está dando frutos, você compartilha? Você está fazendo o ID de Jesus, porque ele disse, sede batizados, e leve-me o evangelho a todas as nações, ou seja, você fala de Jesus para outras pessoas, você compartilha o seu conhecimento, você dá um abraço num mendigo, abraço numa prostituta, abraço num travesti, abraço num drogado, em quem quer que seja, e diz que você o ama e fala de Jesus sem ofender. Se você faz tudo isso, você é solo fértil, meu amigo, minha amiga. Mas, se você errou em um desses pontos, você é outro tipo de solo. Vamos pensar nisso, porque essa mensagem é forte. E só entra no céu terra boa. E se a gente colocar de uma maneira grosseira, 25% de toda a população mundial, desde Adão, é que vai entrar no céu. E se você calcular na Jerusalém celestial, na quantidade de gente, dá esse número mesmo. 30% das pessoas serão salvas. Deus veio para que todos fossem salvos. Mas a gente sabe que muitos não receberão Jesus. Ele diz que a gente negue a si mesmo, tome a nossa cruz e o siga, senão a gente não é digno dele. Agora a boa notícia é, não importa o tipo de solo que você seja nessa hora, nesse momento, Jesus usa pessoas e ele está sempre querendo te adubar. Tem sempre novas sementes sendo lançadas e lançadas na sua vida. E você pode se tornar um solo fértil hoje. Faça isso, seja adubado, comece a meditar e você verá, gente, que vale a pena abdicar de muitas coisas da vida e dedicar a melhor parte do nosso dia para Jesus. Porque as riquezas dele
são infinitas, é muito melhor do que o ouro de toda essa terra. E ele diz que quem fizer isso receberá 100 vezes mais nesse mundo, em âmbito material, e no vindouro, a vida eterna. Tem bênção melhor que essa? Ele diz, para esses eu faço conhecer o reino de Deus, mas para aqueles nada será revelado. Ele vai dizer ainda isso nesse capítulo, ou seja, para os que estão próximos eu me revelo, mas aqueles que estão longe, esses não vão compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e eu estou lançando essa palavra no seu coração e profetizo que de hoje em diante você é solo fértil. Amém? Compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem para atingir mais vidas e nos vemos no próximo culto, se Deus quiser. Fique com Deus. Shalom.